os dados da tabela 1.1, devemos ter alguma informação adicional, né? Essa tabela para nós não quer dizer nada, né? São duas linhas com uma, duas, três, quatro, cinco, seis colunas. A primeira coluna são os rótulos dos dados e as demais colunas são os dados. Mas o que diz isso? Para que quer dizer isso para nós? Eis algumas perguntas-chave que devemos formular para obter essa informação. Qual é o contexto dos dados? O que esses dados representam? O que é isso? É idade? É altura? É renda? O que é isso? Eu não sei. Qual é a fonte dos dados? Onde foram coletados esses dados? Como os dados foram obtidos? O que podemos concluir a partir desses dados? Como base em conclusões estatísticas, que implicações práticas resultam de nossa análise? Então, vamos lá, o contexto. A tabela apresentada, conforme apresentado na tabela 1.1, os dados não têm nenhum contexto. Eu não sei o que eles representam. Não há descrição do que os valores representam, nem de onde vieram, nem por que foram coletados. Não tem contexto. O exemplo 1 apresenta um contexto possível. Qual seria um contexto possível para aqueles dados? Vamos lá, exemplo 1, contexto tabela 1. Os dados da tabela 1.1 foram extraídos do conjunto de dados 3 no apêndice B. As entradas da tabela 1.1 são pesos em quilogramas de estudantes de Rutgers. Os valores de X são os pesos avaliados em setembro do primeiro ano de faculdade e os valores de Y são os pesos correspondentes em abril do semestre seguinte da primavera. Por exemplo, o primeiro estudante tinha um peso de 56 kg em setembro e um peso de 53 kg em abril. Esses pesos estão incluídos em um estudo descrito como Changes in Body Weight and Fat Mass of Men and Women in the First Year of College, a Study of the Freshman 15. Que tradução é mudança no peso e massa de gorduras corporais de homens e mulheres no primeiro ano de faculdade, um estudo de calouro. De Hoffman, Policastro, Kick e Lee, do Journal of American College Health, volume 55, número 1. O título do artigo nos mostra o objetivo do estudo: determinar se os estudantes de faculdade realmente ganham 15 libras de peso durante seu ano como calouro, como se acredita comumente de acordo com a lenda do calouro 15. O contexto descrito para os dados da tabela 1.1 mostra que eles consistem em dados emparelhados. Isso é, o que são dados emparelhados? A cada par de valores XY tem um peso antes e um peso depois, para um estudante particular incluído no estudo. Isso são dados emparelhados. A compreensão desse contexto afetará diretamente os procedimentos estatísticos que usaremos. Aqui, a questão-chave é se as mudanças nos pesos parecem apoiar ou contradizer a crença comum de que os estudantes de faculdade tipicamente ganham 6,80 kg durante seu primeiro ano de faculdade. Abordaremos esse problema usando métodos que veremos mais adiante. É só para a gente ter um exemplo de contexto, tá? Só para a gente entender o que é um contexto. Esse é um contexto para uma tabela. Fonte de dados. Considere a fonte dos dados e observe se é possível que ela seja objetiva ou se há algum incentivo a ser enviesada. Enviesada é ter tendência, entendeu, pessoal? Exemplo. Fonte dos dados na tabela 1.1. Pesquisadores respeitáveis do Departamento of Nutritional Science da Roger University compilaram as medidas da tabela 1.1. Eles não tinham nenhum interesse em distorcer ou fabricar resultados que apoiassem alguma posição prévia pessoal. Não tinha coisa alguma a ganhar ou a perder com a distorção dos dados. Não eram pagos por uma companhia que poderia ter algum lucro com resultados favoráveis. Podemos confiar em que esses pesquisadores sejam não enviesados e que não tenham distorcido os resultados. Ou seja, eles não vão puxar a sardinha para o lado deles, não tem motivo para puxar. Vamos supor que nós tenhamos aí, alguém quer fazer uma pesquisa para saber
como anda o grau de satisfação da população com as nossas instituições, né? Aí a pesquisa, ele sai fazendo a pesquisa tal, e entre essas instituições tem as Forças Armadas, né? Aí o pesquisador vai lá na Vila Militar onde só mora militar, né? E faz uma pesquisa perguntando o que ele acha da instituição Forças Armadas. Você acha que um pesquisador que faz isso, ele está tendo viés? É lógico. É lógico que quem é parente de militar, como eu sou, né, meu pai era sargento do Exército, vai falar bem das Forças Armadas, né? Então, mas aquilo lá vai representar o quê? Na verdade, aqueles dados vão representar o sentimento dos familiares de militares, né? Não vão representar o sentimento da população. Então, nesse caso, os dados são viesados, né? Agora, vamos supor que essa pesquisa seja feita em um bairro, escolher um bairro como amostragem. Aí não é viesado, porque nesse bairro tem filho de militar, tem filho de professor, então nesse caso não são dados viesados. Isso que eu quero que vocês entendam que são fontes de dados confiáveis. Nem todos os estudos têm fontes não viesadas, né? Acabei de dar um exemplo para vocês. Por exemplo, Queer-Brands, um fabricante de graxa de sapato, encomendou um estudo que levou à conclusão de que o uso de sapatos velhos era a razão mais comum para um homem candidato a emprego deixasse de causar uma boa impressão, uma boa primeira impressão. Médicos que recebem financiamentos de companhias farmacêuticas que realizam alguns estudos sobre medicamentos têm algum incentivo para obter resultados favoráveis, né? Então, geralmente, os fabricantes de remédio, eles dão algum incentivo para os médicos, né? Aí vai fazer uma pesquisa sobre, sei lá, qual remédio é melhor. É complicado, né? Alguns periódicos profissionais, como o Journal of American Medical Association, agora exigem que os médicos declarem os financiamentos em artigos de periódicos, né? Agora, por exemplo, lembra quando agora na CPI da Covid, que vários senadores, principalmente senadores governistas, apresentavam, mas tem um artigo tal que fala que a cloroquina é bom para fazer tratamento preventivo. Aí, só que será que esses pesquisadores, que geralmente são médicos, para começar eles não falavam o nome do periódico, né? Então a gente não sabia se é um periódico, por exemplo. Com certeza não era o Journal of American Medical Association, né? Porque é um periódico que eu conheço e todo é classificado como A pela CAPES, né? Pelo MEC, Ministério da Educação do Brasil, e tem reputação mundial. E com certeza eles não publicariam um artigo desse, né? Porque qualquer um que tem um mínimo de conhecimento sabe que esses artigos todos são forjados, né? A comunidade mundial já provou que a cloroquina não tem efeito nenhum, muito pelo contrário, ela até prejudica a saúde das pessoas. Então, a gente viu vários exemplos de senadores apresentando artigos científicos, né? Científicos que eu coloco entre aspas, porque eu acho que qualquer revista tem muitos periódicos bons, mas tem muito, mas muito mesmo ruins, que pagou e publicou. Devemos estar atentos e ser éticos em relação a estudos com base em fontes que podem ser viesadas, né? Método de amostragem. Se estamos